Boa tarde. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja nessa tarde com você, em nome de Jesus. Amém. Eu vou fazer essa live agora à tarde. Eu até estava meio resistente em fazer, mas o Espírito Santo de Deus tem falado comigo desde ontem à noite para estar falando sobre Naamã, né? Naamã recebeu a cura da lepra. Era um general muito respeitado. E eu quero estar trazendo essa palavra de cura para a tua vida, essa palavra de libertação. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de medo, tempo de insegurança, de desemprego, né? Tempo do desamor. Então, nós precisamos estar firmados na palavra de Deus. Nós precisamos buscar a palavra de Deus, né? E o Senhor tem nos dado palavras de libertação, palavras de cura e palavras de ânimo, né? Assim como o Senhor falou com Josué, em 1 Josué, antes dele tomar posse de Canaã, ali das muralhas de Jericó, o Senhor disse para ele: Josué, Moisés já é morto. Você vai substituir o meu servo. Então, levanta, tem de bom ânimo, não se pasme, porque eu sou contigo. Seja forte e seja corajoso. Amém? Então, o Senhor tem nos dado palavra de coragem, palavra de força, palavra de ânimo. Porque nós estamos ainda vivendo esse tempo do Covid, mesmo ainda que esteja tendo a vacina, mas ainda há um tempo, há um ciclo para todos serem vacinados, né? E ainda a gente não tem a certeza de todos os resultados. Então, nós temos que nos afirmar em Deus. São profecias que estão se cumprindo, já existe boato de outras enfermidades. Então, nós temos que entender que pela palavra de Deus, o mundo, as coisas não vão se acalmar. Nós estamos vivendo já o começo das dores. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Quem estuda a palavra, quem tem intimidade com a palavra de Deus sabe. Então, o Senhor, Ele nos manda ser forte, corajoso, não ter medo, não se espantar, porque Ele é com nós em todas as batalhas. Quando você aceita Jesus Cristo como teu Salvador, Deus, o Senhor, passa a governar a tua vida. E Ele é o Senhor dos exércitos. Então é Ele quem batalha todas as tuas batalhas. Mas é preciso que você esteja na presença de Deus. É preciso que você busque intimidade com Deus. E é preciso que você ore, que você clame. A palavra do Senhor diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e vem orar, vem falar comigo. E se você pegar ali no Salmo 91, diz assim, que o Senhor, Ele dá ordem aos anjos dele ao nosso respeito, para que nós sejamos guardados em todos os nossos caminhos. Então, queridos, não é 1, não é 2, não é 3, não é 10, são em todos os nossos caminhos. Então, nós temos que buscar no Senhor a direção, nós temos que buscar no Senhor estratégia, sabedoria, discernimento. Então, nós temos que estar sempre buscando a Deus a direção, porque nós estamos vivendo o tempo dos dias maus e vai continuar os dias maus. Mas, pastora Fátima, o que eu tenho que fazer para viver no tempo dos dias maus? Buscar estratégia em Deus, se fortalecer no Espírito Santo de Deus. Então, se você já buscava Deus, se você já orava, então agora você vai buscar mais, você vai orar mais, você vai ter mais fé, você vai se posicionar mais ainda na presença de Deus. Você vai buscar mais ainda o Espírito Santo de Deus, porque aquele que busca o Espírito Santo de Deus, ele nos dá estratégia, sabedoria, discernimento, ele abre a nossa visão espiritual, ele nos capacita e nos ajuda a administrar as nossas vidas em todas as áreas. Amém? Então, creia,
Creia que Deus é o Deus que ainda governa o mundo, que Ele governa a tua vida e Ele continua sendo Deus que faz milagre. Ele é o mesmo Deus do passado, o Deus do ontem, o Deus de agora e vai continuar sendo até enquanto nós estarmos aqui, antes que nós sejamos salvos para a vida eterna. Então nós não podemos sair da presença de Deus. A palavra do Senhor fala que os dias maus viriam. Nós estamos vivendo o começo das dores, o começo da grande tribulação, começo das dores. Mas o Senhor diz que aquele que está firmado nele não passará pelas dores. O Senhor não vai permitir que o mal te toque. Porque você é filho de Deus e você está blindado por Ele. Você está dentro do Salmo 91. Na Bíblia Católica é o Salmo 90, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á debaixo das suas penas. Sobre tuas asas estarás seguro. A tua verdade é pavês, escudo e broquel. Nem o mal pode chegar na tua tenda. Porque quem está debaixo do esconderijo do Altíssimo e debaixo da sombra do Onipotente está embaixo daquele que é mais poderoso e daquele que está acima de tudo e acima de todos. Então, o que eu temerei? Mal nenhum. Amém? O mal pode vir, mas ele não vai me tocar. Porque eu tenho um Deus vivo, e esse Deus vivo é o Deus de Israel, e Ele é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Eu costumo dizer, queridos, eu não prego religião, eu prego Jesus. Jesus é a salvação, Jesus é a cura, Jesus é o amor, Jesus é a paz, Jesus é a providência para as nossas vidas, amém? O que Deus quer de você é o teu coração, um coração perdoador, um coração manso, um coração humilde e um coração que tem compaixão pelo próximo. Isso é servir a Jesus. Amém? Eu quero ler uma palavra de Deus agora para você aqui. Uma palavra de cura, de libertação, de vitória. Uma palavra de estratégia. O Senhor me deu esta tarde uma palavra de estratégia. Amém? Lúcia Cruz, seja bem-vinda em nome de Jesus, saudades querida, um beijo no seu coração. Vânia também, um beijo no seu coração, saudades de você querida. Célia Yamamoto, um beijo no seu coração. Dia 30, dia 31 vou estar fazendo um seminário de cura interior na Igreja Vida Nova, ali na Vila Independência, na rua Samuel Neves, 2583. Vai ser bênção. Vocês são convidadas minha especial, viu? Venha, Lúcia, participar. Vai ser 7h30 da noite. Vânia, que você mora ali pertinho ainda, Vânia, venha ali participar com nós. Deus tem uma palavra de cura, de vitória da vida de vida para vocês. Amém? Eu quero ler agora no livro de 2 Reis, capítulo 5, a partir do 1º versículo, aonde fala sobre Naamã. Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e a notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da lepra. Amém? Glória a Deus. Essa passagem aqui, ela é extraordinária, porque ela nos fala da cura da lepra. A lepra é uma enfermidade que não tem cura. Não tem cura. Mas deixa eu te fazer uma pergunta já de início. Existe
algo impossível para Deus? Existe algo que Deus não possa fazer? Esse problema aí que você está passando é maior que o seu Deus? Às vezes a gente se envolve tanto no meio do problema que nós nos esquecemos do tamanho do nosso Deus e do poder do nosso Deus. Porque o nosso Deus, ele criou os céus, a terra e o universo. Ele nos criou também. Nós somos um espírito formado no Espírito de Deus. Nós somos gerados no ventre de Deus. Então, se Deus te formou e me formou, Ele sabe tudo que nós estamos passando, mas Ele quer que nós nos humilhamos nos pés dEle. Então, se foi Ele que nos fez, Ele sabe tudo que é bom para nós vivermos nessa terra. Então, você acha que se você clamar a Deus, ao seu Pai, Ele vai deixar você na mão? Não. O homem na terra pode deixar, seus parentes podem deixar, seus amigos podem deixar, seu esposo pode deixar, sua mãe, seu pai, seus irmãos podem te deixar na mão. Até o médico pode te deixar na mão, mas Jesus nunca vai te deixar. Amém? Você crê nessa palavra? Escreve um amém aí para mim se você crê nessa palavra. Vamos para a história de Naamã. Olha a estratégia maravilhosa que Deus deu na vida desse homem. Naamã era um general de guerra muito famoso na Síria. Um homem valente que regia um exército enorme. Era um general que tinha vencido muitas guerras. Tanto o rei como o povo gostavam muito de Naamã. Eu quero te chamar a sua atenção neste momento para um fato, porque assim, uma pessoa, quando ela é amada pelos nobres, ela nunca é amada pelos pobres, não é verdade? Porque quando é amada pelos nobres, pelos ricos, é porque essa pessoa favorece os ricos, né? E quando é uma pessoa amada pelos pobres, é porque essa pessoa favorece os pobres. Só que Naamã, esse general, ele tanto era amado pelos nobres como pelos pobres, pela classe plebe, mais simples, né? Ali da Síria. Então quer dizer que esse homem, além de ser um grande guerreiro, um general, ele era um homem que ele sabia lidar com todas as classes e espécies de pessoas. Então ele era um homem muito amado. Então ele era um homem, vamos dizer hoje, um empresário bem-sucedido, um homem de poder, né? Um homem assim, que tinha uma palavra que por onde ele passava, ele conquistava as pessoas pela atitude, pelo jeito dele. Então era um homem muito bem-sucedido. Só que Naamã tinha uma grave doença, a lepra. E naquela época não tinha tratamento para lepra, não tinha o que curasse. E a lepra, eu não sei se vocês conhecem, ela é uma doença, né, que o corpo vai ficando em feridas, aquelas feridas vão apodrecendo, ela fede carniça e a pele da pessoa vai caindo. Então, você imaginem um general como Naamã, um general de guerra, um homem famoso, poderoso, cheio de dinheiro, a nação amava ele, tanto os pobres quanto os ricos, mas esse homem tinha lepra no seu corpo. Não tinha quem pudesse cuidar da lepra desse homem, mesmo com todo o dinheiro que ele tinha, mesmo com toda a posição que Naamã tinha, não tinha a cura para ele. Então vocês imaginam a frustração deste homem. E esse homem, numa das guerras, numa das batalhas, ele encontra a menina, né, nessa guerra, que foi ele que foi batalhar, né, contra essa cidade, e ele traz essa menina, né, como escrava. Ele traz essa menina de Samaria como escrava para a casa dele, para ser serva da esposa dele. Então foram trazidos muitos escravos, mas especificamente ele pega esta menina e ele traz para dentro da casa dele, para essa menina servir a esposa dele. Então esta menina era para ter ódio de Naamã, porque Naamã separou ela dos pais dela e trouxe ela para ser escrava. Ele atacou a cidade dela, houve muitas mortes. E Naamã tira essa menina do convívio dos pais, leva esses pais como escravo e leva ela como escrava para servir dentro da casa dele a esposa dele. Mas esta menina tinha algo especial. Essa menina, ela era temente a Deus, ela conhecia a palavra de Deus.
E quando esta menina, é só um minutinho, queridos. E quando esta menina fica sabendo da enfermidade de lepra de Naamã, esta menina diz assim para a senhora dela: olha, se Naamã fosse até a cidade de Samaria ao profeta Elias, ele seria curado. E naquela época, queridos, o profeta, ele tinha muito valor. As pessoas acreditavam muito na palavra do profeta, porque realmente os profetas eram usados por Deus. Eram profetas sérios, profetas que viviam na direção de Deus. Mas esta menina, pastora Fátima, não era para ter ódio de Naamã. Naamã não separou ela dos pais, levou seus pais como escrava, destruiu a cidade que ela morava e ainda trouxe ela como escrava para servir como empregada dentro da casa dela? Pois é desse jeito, é dessa maneira que nós pensamos. Então, nós guardamos ódio, nós guardamos raiva, nós guardamos rancor. Só que aquela menina, ela tinha Deus no coração dela. Ela tinha compaixão no coração dela. Então, naquele momento, ela não olhou para as falhas de Naamã. Ela não olhou para o que Naamã fez com ela. Ela teve compaixão a Naamã, ela teve compaixão àquela enfermidade. E o que é compaixão, pastora Fátima? É quando você se coloca no lugar do outro. É quando você tenta sentir o que o outro está sentindo. Porque é muito fácil nós julgarmos, queridos. É muito fácil. Essa é a primeira reação nossa como seres humanos, é julgarmos. Mas Jesus fala que nós temos que amar. Amar o nosso próximo, amar quem está ao nosso redor, não importa a maneira que seja, mas nós temos que amar. O que nós temos que fazer é pedir para Jesus que ele nos dê paciência, mansidão, tolerância, sabedoria e estratégia para lidar com muitas pessoas que vivem ao nosso redor. Porque nós estamos vivendo tempos difíceis, todo mundo hoje em dia tem problemão, não é probleminha, é problema grande, todo mundo tem. Antigamente um tinha, outro não tinha, mas hoje não. Tá todo mundo sem paciência, sem tolerância, tá todo mundo sem estratégia, tá todo mundo inseguro, todo mundo com medo da doença. Então, qualquer faísquinha já é motivo para pegar fogo, para ter uma discussão. A palavra de Deus diz em Provérbios que o muito falar só traz contenda. Nós temos que falar muito, temos, mas aos pés do Espírito Santo de Deus. Porque só Ele tem o poder de mudar situações das nossas vidas. Então nós temos que orar a Deus para Ele nos capacitar, abrir a nossa visão espiritual, dar paciência, mansidão, estratégia, sabedoria para a gente saber lidar com todas as áreas das nossas vidas e com os familiares também. Por quê? Ai, mas pastor, sempre eu, porque a mulher é a coluna da casa. Não tem por onde escapar. É por isso que Deus deu a maternidade para a mulher, porque Deus viu capacidade na mulher. Às vezes o homem tenta desvalorizar a mulher, mas Deus te valoriza e muito. Deus te colocou como ajudadora do homem, porque Deus viu que o homem sozinho não era capaz. Então Deus colocou a mulher. Então o homem e a mulher, eles têm que andar junto. Não é que a mulher tem que obedecer ao homem, não. Um tem que respeitar o outro. Tem que ser tudo em concordância. Amém? Então você é a coluna da tua casa. Se você não está bem, ninguém está bem na tua casa. Tua família não está bem. Marido sai de perto, os filhos saem de perto, né? Todo mundo sai de perto. Mas quando você está bem, tudo vai bem na tua casa. Então, nós temos que buscar em Deus muito mais do que a gente já buscava. Nós temos que ter muito mais fé do que nós tínhamos antes. Porque estamos vivendo o tempo mau. São tempo de coisas difíceis. E não vai melhorar, queridos, não vai melhorar. Só vai conseguir passar por tudo isso aquele que estiver na presença e buscando o Espírito Santo de Deus. Se você estiver buscando o Espírito Santo de Deus, você vai ter estratégia. E a esposa de Naamã fala para ele sobre o que a menina falou. Então, o que eu vejo aqui? Tem momentos, irmãos, que nós temos que abaixar a nossa guarda e ouvir o que as pessoas simples falam para nós. Ou as pessoas mais velhas, porque as pessoas simples e pessoas mais velhas são pessoas também que têm muita experiência e que podem nos ajudar. Porque às vezes nós estamos vivendo num patamar que nós não queremos ouvir testemunho ou experiências de outras pessoas. Achamos que nós sabemos tudo e que nós estamos sobre a razão de tudo, que nós temos conhecimento de tudo. Mas quando nós estamos diante de problemas, a nossa mente tapa, a gente só enxerga, visualiza o problema e a gente esquece tudo e vem até confusão na nossa mente.
Nós não sabemos se vão para frente, para trás, para a direita ou para a esquerda. Então, quando eu vejo aqui essa menina que deu conselho para a esposa de Naamã, essa mulher ouviu e deu conselho a Naamã, e Naamã, um general famoso de guerra, deu ouvido ao que essa menina falou. Porque Naamã sabia e já tinha ouvido falar muitas vezes que os profetas curavam. Que os profetas que serviam ao Deus de Israel tinham o dom de curar. Porque o Deus de Israel sempre foi muito famoso pelo seu poder. Amém? Então nós temos que continuar crendo no nosso Deus, no poder dele. Que ele está no governo e que ele ainda faz milagres. Amém? E Naamã deu ouvido a essa menina. Uma menina simples, uma menina escrava, né? Uma menina que ninguém dava nada para ela ali na Síria, porque ela era de Samaria. E Naamã, aquele general, ele teve estratégia, ele teve sabedoria, ele teve mansidão e ele ouviu o que aquela menina falou. Ele viu ali uma chance, uma oportunidade de cura para a lepra dele. Amém? Então, há momentos que nós temos que ter mansidão, paciência, aprender a ouvir o que as pessoas falam, aprender a ouvir a palavra de Deus, aprender a ouvir o que os profetas falam. Porque Deus, ele nunca vai te deixar sozinho, queridos. Deus, ele sempre vai pôr um Moisés para ajudar você a atravessar o seu mar vermelho. Você não está sozinho. O nosso Deus também, ele se chama Deus da providência. Então, quando você estiver no momento de aflição, que você clamar a Deus, você pode ter certeza que o Senhor vai colocar sempre alguém ao teu lado, ou o Senhor vai enviar uma palavra, o Senhor vai enviar um profeta que vai te dar uma direção, vai te dar uma estratégia. E Naamã era um homem, general da Síria, ele nem servia a Deus, mas ele sabia e temia que o Deus de Israel era um Deus poderoso, que é o Deus que abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar, e que depois abriu o rio Jordão também, e deixou o rio e o mar em terra seca para que o povo de Deus passasse. E depois, por consequência, ainda derrubou os muros de Jericó. Jericó era a cidade potência, os muros mais fortes de Israel naquela época era Jericó. Todas as cidades vizinhas, as nações temiam Jericó, porque Jericó era a cidade potência. E Deus deu uma estratégia para aquele povo, em 7 dias rodear ali o muro, em silêncio. No 7º dia gritou, tocou o chofar e aqueles muros veio ao chão. Quem que fez isso? Foi o grito? Não, foi o Deus de Israel. Mas aquele povo obedeceu a palavra que Deus deu, a palavra que o Senhor lançou. E aqui, nessa história, Naamã, mesmo sendo general, ele deu ouvido àquela menina escrava, que ele mesmo trouxe ela como escrava. Ele deu ouvido, ele teve mansidão, ele teve humildade. Então, às vezes, nós não recebemos as bênçãos e a vitória de Deus. Seja bem-vinda, Beth. Deus te abençoe, querida. Às vezes, nós não recebemos a bênção porque nós não queremos ouvir o que Deus está falando. Não queremos obedecer a direção que Deus está nos dando. Queremos fazer do nosso jeito. Queremos fazer da nossa maneira. Entenda uma coisa, querido, não é do teu jeito. Não é da tua maneira, é do jeito de Deus. Porque foi Deus quem te fez e a maneira de Deus é o melhor para você. Mesmo que para você no momento pareça que é ruim, mas pode ter certeza que lá na frente você vai entender que aquilo que Deus te fez hoje, mesmo que seja mal, lá na frente foi para o teu bem. Então precisamos ouvir. Então, quando você dobrar seu joelho para orar, você vai falar assim: Espírito Santo de Deus. Salmo 139, 12. Senhor, o que há ainda em mim, o que há dentro do meu coração que não te agrada, que não deixa eu tomar posse do meu coração. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, algum pensamento mau que não deixa eu agradar o teu coração e tomar posse da minha vitória. Olha, queridos, eu vou estar nesse seminário falando sobre perdão, a cura da alma, mentoria da alma. Se nós não liberamos perdão, nós perdemos a salvação. Eu não sei se os teus pastores estão pregando isso para você, mas se você não liberar perdão, você não vai ser salvo, você perde a tua salvação, porque Jesus morreu na cruz para nos perdoar. Até Jesus foi treinado o perdão. Lembra quando Jesus estava lá na cruz que ele pede água? O que deram para ele? Vinagre e fel. Na agonia da morte. E o que Jesus fala? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Amém? Mas pastor, eu vou perdoar o que fizeram para mim? Vai. É difícil? É difícil.
Mas quando nós chamamos o Espírito Santo de Deus para nos ajudar, nós conseguimos. Eu já passei por isso, por esse tratar de perdão. Foi muito difícil. Mas quando eu entendi que eu tinha que perdoar para ser abençoada, eu passei a viver o melhor de Deus nessa terra. Então nós temos que perdoar. Temos que perdoar. Não importa o que te fizeram. O teu Deus, ele chama amor, mas ele também chama justiça. E quem justifica a tua causa é Deus. Então pega o teu problema, entregue na mão de Deus. Porque senão essa pessoa fica te acompanhando de noite, de noite, de noite. Você vai dormir, tá na sua cabeça. Você vai viajar, tá na sua cabeça. Você vai passear no shopping, tá na sua cabeça. Você sai jantar, a pessoa tá na tua cabeça. Você leva essa pessoa para todo lugar. Você merece isso? Não. Então o perdão, a liberação de perdão, não é pelo outro, não. É por você. É para você se libertar. Para você ter paz. Porque quando nós não perdoamos, isso faz mal pra gente. Faz tão mal que é provado cientificamente que muitas pessoas reproduzem o câncer no próprio corpo. Por causa da falta de perdão, de liberar perdão ou de pedir perdão. Amém? E Naamã vai e fala com o rei dele, com o rei da Síria. E fala o que a menina tinha dito. E o rei dele, como ele era um homem muito amado, tanto pelo rei como pelo povo, o rei dá uma carta para ele ir para Samaria e leva a carta para o outro rei para poder ele ser curado. Para que ele pudesse chegar até o profeta que a menina havia falado, a direção que a menina tinha dado. Você está entendendo aqui? Ouça as vozes humildes. Ouça os profetas do Senhor. Ouça a direção que Deus tem dado na tua vida. Amém? E ele vai, ele pega ouro, ele pega prata, ele pega vestes de festa e ele vai em direção a Samaria e pega seus moços que vão junto com ele. Só que ele pega essa carta e ele vai direto ao rei ali de Samaria. E o rei de Samaria não entendeu nada. Ele leu aquela carta e falou assim, quem sou eu para curar você de lepra? Ele achou que fosse um golpe militar, que era um golpe ali do rei da Síria. Mas ali o profeta ficou sabendo e ele manda avisar o rei, porque naquela época o profeta ele tinha o mesmo valor que a palavra do profeta tinha o mesmo valor da palavra do rei. E naquele momento o profeta Eliseu manda dizer ao rei, envia ele aqui a mim, que eu vou orar por ele, para que ele veja que existe um Deus em Israel. Amém? Então, querido, o nosso Deus, ele é Deus para todos. Ele é Deus para aquele que quer. Ele tem cura para quem quer. Ele tem salvação para quem quer, para quem busca ele. Não existe ninguém melhor do que ninguém na face da terra. Deus quer salvar todo mundo. Deus quer curar todo mundo. Não importa quem é a pessoa. A pessoa pode ser a pior pessoa da face da terra, mas Deus ama essa pessoa. Você está entendendo? Amém? E aí, o rei envia Naamã até o profeta Eliseu. E olha, queridos, que curiosa essa história. Naamã era um homem, um general de guerra estrategista, né? Valente, já tinha ganho muitas batalhas. E naquele momento, Naamã estava indo ali ao profeta Eliseu para receber uma ordem, para receber uma estratégia. Por quê? Porque este homem, seja bem-vinda, Olívia, em nome de Jesus. Porque este homem precisava de uma cura. E ele estava sendo humilde e manso para ouvir a direção que teria que ser dada a ele. Agora, você imagine, um general de guerra acostumado a dar estratégia e mandar, ter que receber uma ordem, né? Tem que ter um coração aquebrantado. Tem que ter um coração aquebrantado. Amém? Você está entendendo a palavra do Senhor nessa tarde? E quando ele chega ali na casa do profeta Eliseu, o profeta Eliseu não sai receber ele, não. O profeta não sai. Olha que estranho, um homem, um general de guerra tão famoso, e o profeta não saiu para receber ele. Aqui, um trabalhar de Deus. E o profeta manda seu moço falar assim, olha, fala para Naamã e descer lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Na 7ª vez ele vai ser curado da lepra. Olha que interessante, querido. O Rio Jordão, naquela época, era o rio mais contaminado. Vamos dizer, tipo assim, o rio Tietê em São Paulo. Era um rio muito sujo, um rio fédido, um rio fedido. Você está entendendo? Como que o profeta manda um general de guerra famoso, Naamã, né? Que naquela época a Síria era potência. Ele era general do exército da Síria. Esse homem cheio de lepra, manda ele mergulhar. Tá querendo morrer, não tá querendo morrer? Né?
O cara com lepra ainda ele manda ali mergulhar naquele rio cheio de contaminação. Pois é, essas são as estratégias que Deus dá para nossa vida. Então, o que eu quero dizer para você? Nem sempre o que Deus vai falar para você é o que você está esperando que Deus fala. Você está entendendo? O que eu vejo aqui? O que eu vejo aqui? Naamã, um homem estrategista, então ele planejou na cabeça dele que ele ia chegar ali na casa do profeta Eliseu, que o profeta ia receber ele com todas as honrarias, sei lá, ia fazer aquele café da tarde gostoso, né? Agora, hora do café, né, queridos? Ai, que delícia, com aquele bolo na mesa, ia colocar um queijo, não é verdade? Seja bem-vindo, Mike, Deus abençoe tua vida grandemente. Só que não foi isso que Eliseu fez. Eliseu nem saiu para fora para receber Naamã. Agora Naamã, ele deve ter ido na casa do profeta achando que ele ia ser recebido com todas as honrarias, que nem ele deve ter sido recebido no palácio, porque ele tinha uma carta de recomendação do rei dele. Mas ele não foi nem recebido, o profeta nem mandou ele entrar. Dali da porta o profeta falou, vai lá pro Rio Jordão e vai lá e mergulha 7 vezes. Sabe o que eu vejo aqui, querido? Nós muitas vezes fazemos planos e projetos da nossa maneira. Só que quando nós vamos apresentar diante de Deus, o Senhor nos dá outra resposta. O Senhor nos dá uma resposta que não foi aquilo que nós planejamos, que não foi aquilo que nós pensamos. E nós ficamos, o quê? De bico, desanimado. Não queremos aceitar aquilo que o Senhor está falando. Nós não gostamos de ser contrariados. Vocês imaginem Naamã, um general de guerra estrategista, não ter sido aceito, recebido na casa do profeta e a ordem que ele recebeu, a estratégia que ele recebeu não tinha nada a ver. Tanto que ele murmurou, falou assim, justo no Jordão ele vai mandar eu me banhar? Não existem aqui outros rios melhores para eu me banhar? Pois é, não, existem rios maravilhosos, mas é lá no Rio Jordão que eu quero que você vai mergulhar, porque é lá que está o seu milagre. Você está entendendo? Por isso que eu estou te dizendo que não é da tua maneira, não é do jeito que você planejou, não é do jeito que você sonhou, não é do jeito que você fez, é do jeito que Deus está mandando você se fazer. Não é na tua vontade, é no centro da vontade de Deus. Quando você se colocar no centro da vontade de Deus, não importa onde for, do jeito que for, da maneira que for, é aí que vai estar o teu milagre. Exatamente ali, aonde você não quer ir, é ali que Deus vai entregar o teu milagre. Olha, querido, que sobrenatural. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Nós precisamos estudar e entender o que Deus está falando. Entender. Se podia ser qualquer outra pessoa que viesse ali, que morasse na cidade, pedir, né, um milagre. E o profeta Eliseu falou, não, foi justamente o general de guerra da Síria. Um homem poderoso, um homem amado, um homem conhecido, que por onde ele passava havia honrarias e todo mundo temia ele, pela capacidade que ele tinha. Mas o Senhor falou para ele, é lá no Rio Jordão que está o teu milagre. É lá no Rio Jordão que está o teu milagre. Você está entendendo, querido? Você está entendendo? Então, quando você receber uma palavra que não está dentro do teu projeto, daquilo que você projetou e sonhou, você projetou chegar e escalar a montanha e subir até o topo dela, porque você olhou e falou, eu tenho capacidade, mas Deus te diz essa tarde, não. Eu não quero que você suba escalando a montanha. Eu quero que você chegue ao topo da montanha, mas dando a volta por ela. Tá entendendo? Tá entendendo o mistério de Deus? Porque se você escalar a montanha e pelo lugar mais limpo e mais fácil, você não vai aprender aquilo que eu quero que você aprenda. Você não vai ser preparado, não vai ser fortalecido para aquilo que eu quero te usar, para aquilo que eu quero entregar nas tuas mãos. Então faça do meu jeito, da minha maneira, não do teu jeito, não da tua maneira. Tá entendendo? Por que seus projetos não saem do lugar? Porque você está tentando fazer da tua maneira. Você está tentando pôr a tua força. Você acha que você tem visão da tua vida melhor do que Deus tem? Melhor do que aquele que te fez? Pois é. E aí os servos de Naamã falam para ele. E Naamã estava muito bravo, acredito que sapateando de raiva, de ódio, né? Porque queira ou não queira, para ele aquilo era uma humilhação. Era um estado de humilhação. E quando nós servimos ao Senhor, irmãos, todo o processo que nós passamos não é para te humilhar. Não é para te acusar. Os processos é o Senhor nos preparando para as coisas grandes que Ele tem para nossas vidas.
Boa tarde, Camila. Paz do Senhor. Seja bem-vinda, querida. Então, toda prova que você passa é para você ser aprovado por Deus. É para você ser aprovado. Então, quando vier provas na tua vida, glorifica a Deus e ore a Deus. Senhor, me dá estratégia, sabedoria, discernimento, segura minhas mãos e me ajuda a passar por estas provas. Porque eu sei que eu sozinho não consigo, mas o Senhor segurando nas minhas mãos, eu posso vencer qualquer prova contra a minha vida. E toda prova que você passar, queridos, entenda que você está sendo provado para ser, que você está passando por uma prova para ser aprovado. Amém? Deus é contigo, Deus é fiel. Quando Deus nos prova, é porque Ele tem o melhor para a nossa vida. Deus tem o melhor para a nossa vida. Você está entendendo? Deus tem o melhor para a nossa vida. Amém? Então, nunca murmure, porque nada é por acaso na vida do crente. Tudo tem um propósito de Deus. Tudo tem um propósito. No momento, a gente não entende, mas lá na frente você vai entender que tudo aquilo que você passou lá atrás vai servir como testemunho para a tua vida. Testemunho para a tua vida. É Deus moldando, tratando o teu caráter. Porque toda vez que nós passamos por uma prova, Deus está tratando algo em nós que ainda não está no centro da vontade de Deus, para Ele nos levar para outro nível. De tempos em tempos, o Senhor nos puxa para um nível superior. De tempos em tempos, o Senhor nos traz, nos coloca numa prova, nos coloca no deserto, nos coloca para atravessar o Mar Vermelho. E ali vai aquele homem, vai Naamã. Porque daí os moços dele falam, Senhor, você vê que ele era tão amado que aqueles moços chamavam ele de pai. Pai, o Senhor já veio até aqui, até Samaria. Trouxe prata, trouxe ouro, trouxe vestes de festas, que era para pagar o profeta, né? Se o profeta lhe pedisse algo mais difícil, o Senhor não faria, já que está aqui? E Naamã responde, sim. Aí eles falam, então, já que o Senhor está aqui, o que custa descer ali nas águas do Rio Jordão? E aí ele para pensar, como um general estrategista de guerra, que passou por muitas coisas, fala, é verdade, já estou aqui mesmo, né? Já estou leproso, caindo os pedaços, podre. Então vamos. E ele foi, queridas. Ele foi ali e ele mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. A primeira, nada. Segunda, nada. Terceira, nada. A quarta, nada. A quinta, nada. A sexta, nada. Não desista daquilo que Deus já prometeu na tua vida. Não é no teu tempo, é no tempo de Deus. Quando chegou na 7ª vez que esse homem levanta daquele rio sujo, o seu corpo estava revigorado. O Senhor limpou toda a lepra do corpo daquele homem. Amém? Quando você se colocar diante de Deus e disser, Senhor, eis-me aqui, como sacrifício vivo, para fazer a tua vontade. Eu renuncio, Pai, toda a minha vontade da carne, para te servir. Porque eu sei que o Senhor tem o melhor desta terra para mim. O Senhor vai fazer um grande milagre na tua vida. O Senhor vai mudar a tua história. Aquele homem, general de guerra, poderoso, ele tinha na frente dele somente a morte. Ia morrer aos poucos, podre, fedendo carniça. E Deus, pela humildade daquele homem, dele acreditar o que aquela menina falou, dele aceitar, ele teve fé no profeta. Mesmo ele sendo um pouco contra aquela estratégia, ele acabou aceitando e acreditando. Deus fez um milagre na vida dele. Então entenda uma coisa, não importa o que está acontecendo na tua vida agora, não importa o que você está vivendo, a situação, e não importa onde você está. Eu só quero te dizer, é neste lugar aí que está o teu milagre. É aí que Deus vai fazer o teu milagre. Mas aqui, pastora Fátima, nessa situação que eu tô, é aí. É aí, nesse pior lugar, que Deus vai fazer o teu milagre. Sabe por quê? Porque Deus é especialista em fazer milagre nas piores situações desta vida. Amém? Glória a Deus. Posso ouvir um amém aí de vocês? Escreva amém aí. Dá um glória a Deus aí por essa palavra de Deus na tua vida. O Senhor está te dando uma palavra de estratégia nesta tarde. É uma palavra de estratégia, de sabedoria. Então aqui eu aprendo que Naamã, apesar de ser um homem
muito sábio, estratégico. Ele foi humilde, ele aceitou a estratégia de uma menina humilde, ele ouviu a ordem, a palavra que o profeta deu para ele se humilhou, ele tirou toda aquela armadura dele de general de guerra, mergulhou naquele rio Jordão, aquele rio fedido, e recebeu a vitória. Recebeu o milagre na vida dele, mesmo ele não sendo um servo do Senhor, mas ele acreditou. Ele teve fé. É por isso que muitas vezes vem uma pessoa na igreja pela primeira vez e recebe o milagre. Sabe por quê? Porque tem mais fé que o cristão que está dentro da igreja lá, ó, há muito tempo ouvindo da palavra de Deus e não acredita mais em Deus e não obedece mais aquilo que Deus tem mandado. Amém? Então Deus tem essa palavra de vitória para a tua vida. Amém? Glorifica Deus. Entra no teu quarto. Ora, fecha a tua porta, ora, vai ter intimidade com Deus, porque é no teu quarto que Deus vai te revelar o que está no oculto, no profundo. É no teu quarto que Deus vai te revelar coisas grandes, somente para você. Coisas que Ele não vai revelar para ninguém, só para você. É no teu quarto. E é nesse lugarzinho aí que você tá. É aí que Deus vai fazer o teu milagre, para que o nome dele seja glorificado e exaltado em nome de Jesus. Amém? Fecha teus olhos nessa tarde. Eu quero fazer uma oração pela tua vida. Para que Deus venha te dar mansidão, paciência, tolerância, que Deus venha te capacitar, que Deus venha te entregar o teu milagre esta tarde, assim como Ele entregou na vida de Naamã, que você possa receber o teu milagre em nome de Jesus. E entenda, muitas vezes não é da maneira que nós queremos. Às vezes nós planejamos de ir até um lugar e receber uma palavra, e chega lá, a palavra é totalmente contrária. Não desanima, não perca o foco. Porque se você não escalar a montanha do jeito que você queria, você dê a volta nesta montanha. O importante é você atingir o teu objetivo. E para você fazer isso, tem que ser na direção do Espírito Santo de Deus. Amém? Fecha teus olhos, quero orar por você nessa tarde, quero profetizar a tua vida, quero te abençoar nessa tarde, em nome de Jesus. Amém? Pai querido, neste momento, Senhor, eu me coloco diante do teu altar. Aqui estão teus filhos comigo nesse vídeo. Os que estão agora e mesmo os que vão assistir depois. Senhor, eu ministrei nesta tarde a palavra de Naamã. Um homem, general de guerra, Pai. Um homem, Pai, que tinha tudo, mas não tinha saúde. Mas ele acreditou naquela escrava, que acreditava em Ti, acreditava na Tua palavra, Senhor. Ela deu uma palavra, ela deu uma direção. E Naamã foi humilde para ouvir, Pai. E quando ele chegou ali diante do profeta, o profeta nem recebeu a ele. O profeta deu uma estratégia. E Naamã, Pai, recebeu essa estratégia. E ele mergulhou ali naquele rio Jordão. E ali o Senhor fez o milagre. Muitas vezes, Senhor, não queremos dar ouvido àquilo que o Senhor tem falado. Mas é onde o Senhor tem nos dado a direção, que é ali que tem o nosso milagre. Então, Pai, vai de encontro nesta tarde com as Tuas filhas. Vai agindo, vai tocando no oculto, no profundo. Senhor, aonde houver uma depressão, uma tristeza, uma angústia, uma, Senhor, acusação, uma solidão, Pai, em nome de Jesus, passa do teu bálsamo, passa do teu aloé, alcança agora os teus filhos, Pai, cura, Senhor, fortalece, Senhor amado, dá estratégia, dá sabedoria, dá discernimento, dá mansidão, paciência, ajuda, Pai, os teus filhos a administrar a vida em todas as áreas, Pai, porque Tu és um Deus que ainda continua governando o mundo, Tu és um Deus que governa a nossa vida, Tu és um Deus que ainda faz milagre. Então, Pai, nesta tarde, eu peço que o Senhor venha entrar com a Tua providência sobrenatural, naquilo que os Teus filhos nesta tarde estão colocando no Teu altar, que nesta tarde, Senhor, eles possam ver o Teu agir, a Tua provisão, o Teu milagre, o Teu amor, o Teu poder sobre a vida delas. Em nome de Jesus eu profetizo, Pai, a bênção, a cura, a restauração, a salvação, a porta aberta, Senhor. Quebra as correntes de ferro, abre as portas de bronze, Pai, e manifesta a Tua glória, Pai. Aqueles que estão necessitando, Pai, de algo urgente, do alimento, Senhor amado, de um socorro, na alma, no espírito, visita agora, Espírito Santo. Visita agora, Pai, no Teu sobrenatural, que os Teus filhos possam sentir o Teu toque, o Teu abraço, o Teu amor, Pai. Assim como Naamã, Pai, foi curado da lepra. Cura agora, Pai, nesta tarde, todas as lepras que estão agindo contra a vida dos Teus filhos, que vem trazendo desânimo, que vem trazendo fraqueza, que vem trazendo desesperança, Pai. Que seja quebrada agora toda a obra do inferno, Pai. E eu profetizo, Pai, um espírito, Pai, de alegria,
de ânimo, o espírito de valentia, o espírito de coragem e o espírito de ousadia, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe tua vida grandemente. Recebe essa palavra no teu coração. Recebe esta vitória na tua vida. O Espírito Santo de Deus está aí contigo. Você não está sozinho. Você não está sozinho, nunca esteve. Apenas grite por Ele. Chama por Ele. Chora por Ele. Que Ele está aí com você. E eu venho mais uma vez fazer o meu convite. Dia 30 e dia 31 de julho, o seminário na igreja Vida Nova, a igreja ali do pastor Silas, da pastora Meire, com direção da pastora Marília Favoreto, onde eu vou estar ministrando ali na sexta-feira, às 7h30 da noite, às 19h30, sobre a cura interior, a mentoria da alma. Nós vamos estar trabalhando sobre a cura interior e buscando o batismo do Espírito Santo. E no sábado, dia 31, nós estaremos falando para casais. Amém? O propósito de Deus na família. A família, o teu lar, é lugar de paz. Venha participar conosco desse seminário. Não vai ter custo nenhum. A entrada vai ser ou uma doação de uma peça de roupa que você não usa mais, ou doação de um alimento não perecível. Vai ser uma alegria muito grande poder receber vocês nesse dia de seminário. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Em nome de Jesus, um grande beijo no coração. Fique com Deus.